Vamos começar com uma oração. Querido Pai que estás no céu, queria pedir a sua presença agora comigo e com as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que você possa estar guiando a nossa mente, nos ajudando a compreender cada ponto que será levantado aqui e que, pelo entendimento, através do seu Espírito Santo, possamos chegar às corretas conclusões. Peço que o Senhor faça presente, em nome de Cristo. Amém. O tema desse assunto agora que eu vou apresentar é a respeito de nova luz. É mais uma pergunta. Nova luz? Existe uma nova luz? E um dos motivos que eu faço essa pergunta é: acabou a luz em 1844? Não existe mais luz? Então vamos começar com a leitura primeiro agora no Grande Conflito, página 148, parágrafo 4. Olha só o que diz. A reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem, continuará até ao fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras e novas verdades se têm desvendado constantemente. Eu acho que esse texto responde a minha pergunta anterior, mas vamos ler um pouco mais, olha só. Em cada época há novo desenvolvimento da verdade, uma mensagem de Deus para essa geração. As velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Quando Cristo quis expor aos discípulos a verdade de sua ressurreição, começou por Moisés e por todos os profetas e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Mas a luz que brilha na nova ampliação da verdade é que glorifica a velha. O homem que rejeita ou despreza a nova não possui realmente a velha. Ok? Então vamos tomar isso como um princípio, porque a gente tem que ter uma âncora, e essa âncora deve ser a verdade que Deus revelou no passado, no movimento adventista. Mas Deus fala também pela inspiração que em cada época há um novo desenvolvimento da verdade. Uma mensagem de Deus para cada geração. Mas essa nova verdade é um desdobramento da antiga verdade. Ou seja, não existe uma nova verdade que solape ou que destrua as verdades que Deus revelou no passado. É uma falsa nova verdade. A nova verdade ela tem que estar em constante harmonia com a verdade que Deus já revelou no passado. Ok? Próximo texto, Desejado de Todas as Nações, página 170. Jesus nada tinha que ver com as várias dissensões existentes entre os judeus. Sua obra era apresentar a verdade. Sua palavra derramava uma torrente de luz sobre os ensinos dos patriarcas e profetas. E as Escrituras chegavam aos homens com uma nova revelação. Nunca antes haviam seus ouvintes percebido tal profundeza de sentido na palavra de Deus. É meio que um princípio para você entender a nova luz, que você tem que entender a verdade antiga e a nova verdade tem que glorificar a velha. Ok? Uma nova verdade que não glorifica a velha, ela é uma falsa verdade. A nova luz, essas são minhas palavras, tá? A nova luz é a velha luz, mas com novo e específico entendimento para o tempo em que estamos vivendo. Se comermos a carne de Cristo, o próximo texto é em Parábolas de Jesus. Se comermos a carne de Cristo e bebermos o seu sangue, o elemento da vida eterna será encontrado no ministério.
Não haverá um fundo de ideias arcaicas e repisadas. Cessará o sermão monótono e cansativo. As velhas verdades serão apresentadas, mas serão vistas sob novo prisma. Haverá percepção nova da verdade, clareza e poder que serão discernidos por todos. Os que têm o privilégio de estar sobre um ministério tal, se sensíveis à influência do Espírito Santo, sentirão o poder tonificante de uma vida nova. O fogo do amor de Deus será aceso neles, suas faculdades perceptivas serão avivadas para discernir a beleza e majestade da verdade. Então, como a gente vê mais uma vez a conexão entre a velha verdade e a nova verdade, como a nova verdade como sendo a velha verdade vista com um novo prisma, ou seja, a velha verdade sendo vista com mais luz, com maior entendimento, sendo um desdobramento. A nova verdade, um desdobramento da velha. A gente vai ver que esse padrão ele também é seguido na Bíblia, como em Daniel, aqui a gente pode ver nos diagramas, nós temos a estátua que fala Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E isso em Daniel 2, Daniel tem, Nabucodonosor tem essa visão, e Deus revela a luz a respeito dos reinos que vão subsistir e que vão dominar neste mundo. Mas a gente vem para Daniel 7 e a gente tem mais informações mais detalhadas a respeito desses mesmos reinos. Então nós temos duas visões diferentes, mas eles estão falando a respeito da mesma história. Então nós temos primeiro e depois nós temos o desdobramento com mais informações, mais detalhes. E depois vemos aqui em Daniel 8 também as mesmas informações, já com mais ainda detalhes para a gente conseguir identificar quem são esses reinos e quais as características peculiares a cada um deles. Então esse padrão de você pegar a luz anterior e desdobrar, e assim você vê com um novo prisma, é seguido pela Bíblia. Então a gente vê que a Bíblia ela segue esse padrão de desdobrar a verdade e revelar mais luz. Revela aqui, desdobra, revela um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Ok? Vamos seguir para o próximo texto. Grande Conflito 609. Cada um dos diferentes períodos da história da Igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. Toda nova verdade teve de enfrentar o ódio e a oposição. Os que foram beneficiados por sua luz sofreram tentações e provações. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando este se encontra em situação difícil. Estamos nós em uma situação difícil? Será que na última geração do povo de Deus, no evento que a Bíblia toda está apontando, que é a volta de Cristo, Deus não vai revelar uma verdade especial para o seu tempo? Quem ousa recusar-se ou publicá-la, ele ordena aos seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Parábola de Jesus, página 34, parágrafo 2. Para a sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. Amós 3,7 fala bem assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ok? E essas coisas que ele vai revelar pra gente, como que é a revelação que Deus faz pra gente? Através da profecia, a sua palavra revelada. Malaquias 3,6 diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. E a respeito da verdade presente, que é o próximo tópico, a gente vai ver muitas citações a respeito que fala disso, que a forma do Senhor não mudar, porque o Senhor não muda com a gente, nós não somos consumidos, e é a maneira que Deus revela a sua verdade presente hoje. Olha só o que diz esse texto em Educação 1:7-8, parágrafo 3. A história que o grande Eu Sou assinalou em sua verdade, unindo-se cada ela aos demais da cadeia profética, desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro, diz-nos onde nos achamos hoje no prosseguimento dos séculos, e o que se poderá esperar no tempo vindouro. Tudo que a profecia predisse como devendo acontecer até a presente época,
tem se traçado nas páginas da história e podemos estar certos de que tudo que ainda deve vir se cumprirá em sua ordem. Ou seja, como que a gente consegue entender o que vai acontecer hoje, na presente época? Ela está traçada nas páginas da história. Está traçado nas páginas da história. A história que o grande Eu Sou assinalou em sua palavra, unindo-se cada ela aos demais cadeia profética, desde a eternidade passada até a eternidade futura, diz-nos onde nos achamos hoje. Próximo texto. A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Amém? Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Você vê a conexão em relação à última geração e à repetição da história do passado na nossa geração? Como que você identifica em que período da história que você está? E é isso que a gente está vendo, é a partir da história do passado, porque Deus não muda e Ele está repetindo os seus atos no passado com o seu povo nessa última geração. Ali todas as verdades acumuladas nos são apresentadas vigorosamente para que possamos tirar proveitos de seus ensinos. Estamos sob a influência do todo, que pessoas nos convencer tendo-nos sido concedida como herança toda essa rica luz, concentrando toda a influência do passado com a nova e crescente luz do presente, maior poder é dado a todos os que seguirem a luz. Sua fé aumentará e será posta em ação no tempo presente, suscitando uma energia e um favor intensamente ampliado, e pela confiança em Deus e seu poder de reabastecer o mundo e enviar a luz do sol da justiça até os confins da terra. Mais uma vez a gente vê essa questão da relação da história do passado e o presente momento que estamos vivendo. Ok? Toda essa herança, tudo isso que está escrito na Bíblia aqui, isso tem um propósito. E nós devemos ter fé de que tudo isso tem validade para nós hoje. Que Deus revelou isso tudo para nós entendermos como devemos agir nesses últimos dias. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidas. Precisam. É dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta sonido certo. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Como que você sabe onde você se encontra na história profética? E a inspiração mostra, a gente tem que olhar para a história passada. Porque se Deus está repetindo seus atos com as nações, com as pessoas, assim a gente vai conseguir se identificar onde nós nos encontramos hoje, porque no nosso tempo será da mesma maneira. Amém? É assim que nós podemos nos encontrar. Nós podemos achar onde nos encontramos hoje. A profecia tem estado a cumprir-se ponto por ponto. Em inglês diz line upon line. Line upon line, que quer dizer linha sobre linha. Quanto mais firmes estivermos sob a bandeira da mensagem do terceiro anjo, tanto mais claro havemos de compreender a profecia de Daniel, pois o Apocalipse é o suplemento de Daniel. Quanto mais plenamente aceitarmos a luz apresentada pelo Espírito Santo mediante os consagrados servos de Deus, tanto mais profundas e seguras, mesmo como o trono eterno, parecerão as verdades da profecia antiga. Teremos a certeza de que homens de Deus falaram segundo foram inspirados pelo Espírito Santo. Os próprios homens devem estar sob a influência do Espírito Santo a fim de compreender suas declarações mediante os profetas. Essas mensagens foram dadas não para aqueles que anunciaram as profecias, mas para nós que vivemos entre as cenas de seu cumprimento. O que o irmão Mate está dizendo aqui para nós? Essas profecias que os profetas lá na Bíblia pronunciaram, elas foram pronunciadas não para eles mesmos, mas sim para nós. Você consegue ver quanta responsabilidade nós temos? Você consegue enxergar quão especial, em um certo senso, em um certo level,
nós somos privilegiados por essa rica herança que é toda a Bíblia falando a respeito da nossa geração. A obra de Deus na Terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado, e a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Escritura do que aquela segundo a qual Deus, pelo seu Espírito Santo, dirige de maneira especial seus servos sobre a terra, nos grandes movimentos que têm por objetivo promover a obra da salvação. Amém? Deus tem revelado suas verdades linha sobre linha, e o povo de Deus está entendendo como que as histórias do passado estão se repetindo na nossa história hoje. Mas, para entender isso, tem um fator muito importante primeiro. E ele está em Jeremias 6,16, e lá diz: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. Para você entender uma nova luz, como já foi dito no início e foi entendido, você tem que aceitar a antiga luz. Você tem que voltar às veredas antigas, ver os que os nossos pioneiros entenderam, ver a luz que Deus já deu, e entendê-la e aceitá-la. A partir desse ponto, Deus vai começar a revelar a nova luz. Deuteronômio 29 diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Próximo texto diz: Vi a necessidade dos mensageiros, especialmente vigiar e conter todo o fanatismo onde quer que o vejam surgir. Satanás está fazendo pressão por todos os lados, e a menos que vigiemos e tenhamos os olhos abertos para os seus enganos e laços, lançando nós mão de toda a armadura de Deus, os dardos inflamados do maligno nos atingirão. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tirará disso toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Mas assuntos como o santuário, em conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e a fé de Jesus, são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado movimento adventista e mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses tenho frequentemente vistos que são os principais assuntos sobre que os mensageiros se devem demorar. Ou seja, Ellen White aqui está chamando a nossa atenção a respeito das profecias. Quais são essas profecias que ela fez citação do movimento adventista? Que essas verdades devem trazer à tona. Essas verdades devem ser dadas como atenção agora. É disso que o povo necessita agora. Jesus, ele foi a mensagem presente para o tempo dele. E ele, além dos milagres, ele apresentou a profecia como uma referência de que ele era o Salvador. Nessa mensagem, hoje, é a mesma coisa. Hoje nós temos uma verdade presente, ela deve ser apresentada, e elas são as profecias. Estudando as profecias, a atenção será voltada para o Salvador.
Nunca estamos ausentes da mente de Deus. Ele é a nossa alegria e nossa salvação. Cada um dos antigos profetas falou menos para seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós. Amém? Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, figuras, traduzindo do inglês, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Eu acho que essa citação diz muito por si só. Os profetas a quem essas grandes cenas foram reveladas ansiaram por compreender-lhes o pleno significado. E eles inquiriram o tratamento e trataram diligentemente, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, as quais foi revelado não para si mesmos, mas para nós, aqueles que ministram essas coisas que agora vos foram anunciadas. A nós que estamos no próprio limiar do seu cumprimento, que momentosos e de vivo interesse não são esses sinais das coisas por vir, evento a cujo respeito, desde que nossos primeiros pais se encaminharam para fora do Éden, os filhos de Deus têm orado e os quais têm ansiosamente aguardado. Queridos amigos, a Bíblia toda está apontando para o povo de Deus. E o povo de Deus nessa última geração somos nós, adventistas do sétimo dia. A Bíblia está contando a nossa história. A repetição desses fatos estão se aplicando nos nossos dias. E nós devemos nos atentar a isso. Constantemente estamos vendo a respeito que os profetas escreveram mais para nós. Por mais que exista a situação, de forma alguma negando a profecia que ele dedicou ao seu próprio tempo, e de forma alguma querendo aplicar as 2.300 manhãs de novo, hoje, como um cumprimento de tempo literal, não é isso que eu estou querendo dizer, e não é isso que a inspiração está dizendo. A inspiração está dizendo que essas profecias têm validade para nós. O método que Deus trata com os homens no passado, Ele está tratando hoje também. Eles tiveram o seu cumprimento no passado, literal, fixo, lá. Nós não podemos negar isso, mas elas têm validade para nós hoje. Não literalmente em alguns pontos, mas sim espiritualmente. O que acontece quando a gente rejeita a luz? Os homens não podem impunemente rejeitar as advertências que Deus, em sua misericórdia, lhes envia. No tempo de Noé, uma mensagem do céu foi endereçada ao mundo. No tempo de Noé, a mensagem foi endereçada para ele, era a verdade presente para a sua época. Ok? E a salvação do povo dependia da maneira como a recebesse. Rejeitada a advertência, o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora e pereceram nas águas do dilúvio. Nos dias de Abraão, a misericórdia cessou de conter com os culposos habitantes de Sodoma, e todos, com exceção de Ló e as esposas e duas filhas, foram consumidos pelo... Todos, com exceção de Ló, a esposa e duas filhas, foram consumidos pelo fogo enviado do céu. Assim, nos dias de Cristo. Olha só. Ellen White está fazendo linha sobre linha aqui. Ela já usou Noé, usou Abraão, nos dias de Abraão. Agora está falando da história de Cristo. Olha só, continuando. Assim foi nos dias de Cristo. Os filhos de Deus declararam aos judeus incrédulos daquela geração: vossa casa vai ficar-vos deserta. Olhando através dos tempos para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito do que não recebe uma da verdade para se salvarem. Vocês entenderam como que ela está usando as histórias da Bíblia? Ela pegou as histórias do passado e está aplicando a verdade presente, está aplicando no nosso tempo hoje. E é assim que essas verdades são reveladas para nós.
Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Sendo rejeitados os ensinos da palavra de Deus, Deus retira o seu espírito e os deixa entregues aos enganos que o amam. Vou ler mais uma vez a parte que estava lá no início, diz: a salvação do povo dependia da maneira como recebessem a mensagem. Todos eles foram testados. Quem passou no teste se salvou. A mensagem, ela é um teste, ela testa o povo de Deus. As 3 mensagens angélicas, elas não são só simplesmente uma mensagem. Elas são um teste para o povo de Deus. E todos nós, querendo ou não, iremos passar por esse teste. E tudo vai depender da maneira como a gente vai receber essa mensagem. Na história de Nabucodonosor e Belshazzar, Deus fala aos homens de hoje: a condenação que vai cair sobre os habitantes da terra nesse dia será por causa de rejeição da luz. Nossa condenação no juízo não resultará do fato de que temos vivido em erro, mas do fato que temos negligenciado oportunidades enviadas do céu para descobrir a verdade. Isso é muito sério. Os meios de tornar-se familiarizado com as verdades estão ao alcance de todos, mas como o indulgente rei egoístas damos mais atenção às coisas que o charme da orelha e agradar aos olhos e satisfazer o paladar do que as coisas que enriquecem a mente. Os tesouros divinos da verdade. Vou ler de novo. Mas, como o indulgente rei, falando Nabucodonosor e Belshazzar, egoístas, damos mais atenção às coisas que o charme da orelha e agradar aos olhos e o satisfazer o paladar do que as coisas que enriquecem a mente, os tesouros divinos da verdade. É por meio da verdade para que possamos responder à grande pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A verdadeira verdade é aquela que faz você temer a Deus, assim como a primeira mensagem angélica é o primeiro passo, que faz você ir aos pés da cruz e perceber como que você é um pecador e você se entregar nos braços de Cristo. É assim com a história de Guilherme Miller, se você estudar a respeito. Ele, estudando as Escrituras, ele percebeu como ele era um pecador. E a verdade presente é aquela que reprova o pecado, é aquela que leva você a perceber quão necessário é você chegar cada dia mais perto de Cristo. Nós não estamos em um tempo de uma mensagem de paz e segurança. Nós estamos no período investigativo. Nós estamos na última geração do povo de Deus. E nós precisamos a cada dia estar mais perto, mais contato com a verdade presente. Esse último texto é muito tocante. Eu gostaria que vocês prestassem minha atenção em cada palavra. Ele diz bem assim: em minha última visão, vi que mesmo essa decidida mensagem da testemunha verdadeira não cumpriu o desígnio de Deus. O povo continua a manter-se sonolento em seus pecados. Continua a se dizer rico e que não necessita de nada. Muitos indagam: por que são feitas tantas reprovações? Por que os testemunhos nos acusam continuamente de apostasia e de ofensivos pecados? Nós amamos a verdade, estamos prosperando, não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Examinem, porém, esses queixosos o próprio coração e comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhem o coração diante de Deus. Deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas e as escamas lhes cairão dos olhos e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual. Sentirão a necessidade de comprar ouro, que é a fé e o amor puros, vestidos brancos, que é um caráter imaculado, purificado pelo sangue de seu querido Redentor,
e o colírio, a graça de Deus, que lhes dará claro discernimento das coisas espirituais e revelará o pecado. Essas realizações são mais preciosas que o ouro de Ofir. Foi-me mostrado que a maior causa de o povo de Deus de se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é não aceitarem a correção. Muitos têm desprezado as reprovações e advertências que lhes foram feitas. A testemunha verdadeira condena o estado morno do povo de Deus, a qual dá a Satanás grande poder sobre eles, nesse tempo de espera e vigilância. Os egoístas, os orgulhosos e os amantes do pecado são sempre assaltados por dúvidas. Satanás tem a habilidade de sugerir dúvidas e inventar objeções ao testemunho que Deus envia. E muitos consideram uma virtude e indício de inteligência ao mostrar-se incrédulo, questionar e contradizer. Os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus não se propõe fazer desaparecer toda ocasião para a incredulidade. Apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas, com espírito humilde e suscetível ao ensino, e todos devem julgar pela força dessas mesmas evidências. Querido amigo e irmão, eu convido você a dedicar mais do seu tempo a essas verdades que Deus revelou no passado e que tem se desdobrado. O povo está entendendo a repetição da história, o povo de Deus está entendendo a repetição da história e como essas histórias do passado fazem paralelo com a nossa história hoje. E essas verdades mostram como nós devemos agir nesses últimos dias. Essas verdades, elas mostram como nós somos pecadores. E como Deus, em sua maravilhosa graça, está dando toda essa herança da Bíblia para nós, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade de saber como agir nesse último dia. O Senhor não nos deixou soltos sem saber o que vai acontecer. O Senhor, Ele revelou tudo o que vai acontecer na sua palavra. E nós devemos dedicar tempo para essas gemas, essas verdades preciosas, que nos levam ao pé da cruz e nos ajudam a identificar como nós não somos nada comparado a Deus. Eu convido você a orar comigo agora. Querido Pai, amado do céu que estás no céu, querido Pai que estás no céu, gostaria que o Senhor nos ajudasse a digerir cada ponto que foi lido, que o Senhor instigasse a cada um a pegar essas notas e ler novamente, ver cada ponto e tirar prova a respeito disso. Quero que o Senhor ajude a cada um a instigá-los a estudar mais as suas verdades. O Senhor tem revelado a sua verdade linha sobre linha e grande luz tem sido aberta a respeito das Escrituras, porque o povo está querendo voltar às leis antigas e estudar as verdades do passado, e assim o Senhor está revelando nova luz. E essa nova luz, Pai, como sendo a luz do passado, como sempre foi, a nova luz leva a gente aos pés da cruz. E eu peço que o Senhor nos ajude a vermos a cada ponto como nós somos pecadores, para que assim possamos chegar mais perto de Ti. Peço que o Senhor mais uma vez instiga cada um a estudar por si mesmo a sua palavra, em nome de Cristo. Amém.